Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o público aqui presente na pessoa desse grande humorista, o Gonzaguinha, que hoje faz aniversário. Parabéns, Gonzaguinha. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Quero abraçar aqui a amiga Silene, que está em São Paulo me assistindo, e o Vitor, no Rio Grande do Sul. Nós também temos um amigo que está na Espanha e também está nos assistindo. É muito bom, viu, presidente, saber que a gente está no mundo. Gente, eu sou uma pessoa que os meus assuntos eu gosto de resolver bem na hora. Semana passada eu não estava, infelizmente, aqui nessa casa, mas eu digo para vocês que é impressionante o que vem acontecendo nessa casa, que, de repente, a gente ressuscita uma frase tão antiga de Rui Barbosa. Lembrando que Rui Barbosa, ele disse essa frase em 1917. E ele disse o seguinte: de tanto ver triunfar, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter até vergonha de ser honesto. Pergunto, vocês acham parecido com algum acontecimento que aconteceu aqui, ou é só uma mera coincidência? Valencianos, quinta-feira assisti a ditadura retornar ao nosso meio, quando a mesa diretora, quer dizer, entre aspas, porque na realidade quem estava assistindo teve a impressão de que o presidente e o vice não sabiam do que se tratava. Todo o processo foi tratado apenas pela secretária, que se parecia com Alexandre de Moraes. A mesa, que deveria ser imparcial e proteger as leis, buscar aperfeiçoar as já existentes, burlou totalmente o processo. Simplesmente porque o nosso projeto partiu de duas vereadoras da oposição. Quando, na verdade, a secretária não lembra que as leis ficam, nós é que passamos. Hoje, nós somos oposição. Amanhã, poderá ser a senhora. Retornando ao assunto, o nosso projeto, não sendo nem sequer lido, convido a vocês para, se tiverem a curiosidade, olharem e compararem os dois. Assim, poderão constatar que eu e a vereadora Lívia buscamos coletar o que tinha de bom no que os colegas fizeram, juntando com o nosso, e apresentamos um projeto substituto de fácil entendimento e que perdurasse vários e vários anos, a exemplo do nosso regimento. Quanto à alegação da secretária da mesa, dizendo que ele era inconstitucional, porque falávamos em recursos financeiros, acredito que ela não conseguiu entender o que estava escrito, embora a leitura fosse de fácil entendimento. Faço questão de esclarecer. Diz lá que se o vereador tiver recebido recursos indevidos e esse não tiver efetuado o ressarcimento, encerrando o mandato, a comissão passa o débito para a prefeitura ficar responsável pelo recebimento. Pergunto a vocês, qual é a inconstitucionalidade que tem aí? Afinal, o projeto se trata de ética. E se recebeu recursos indevidos, tem sim que ser devolvido. Não sei se a secretária tem o conhecimento que os recursos dessa casa, se até o dia 31 de dezembro o presidente não gastar, no dia 1º de janeiro, ele é devolvido ao município. Baseado nesse critério, foi que buscamos assegurar que recursos recebidos indevidamente fossem devolvidos.
Dentre muitos processos éticos que essa casa deveria ter de acordo com o nosso projeto, eu posso citar como exemplo, proibir, senhor presidente, o uso de celular durante a sessão. Tem vereador aqui que vira as costas para a mesa diretora e fica toda a sessão em um celular com total falta de respeito com a mesa e com nós colegas. Colocamos também que o vereador não poderia indicar parentes até o 2º grau em cargos municipais, evitando assim o nepotismo cruzado. E aqui, abro um parêntese, acredito que esse foi o ponto de bloqueio do nosso projeto por parte da secretária, sendo que a nossa intenção, além de cumprir a lei, é que dessa forma o vereador não teria amarras ao prefeito, podendo fazer o papel do vereador, que é ser um fiscalizador livre. Também tinha que o vereador, ao assumir cargos em outras esferas, fosse ela estadual ou federal, seguisse a mesma lei que rege aos cargos municipais. Ou seja, para assumir cargo, o vereador deveria se afastar e o suplente assumir. Eu não vou descrever todo o projeto, porque a secretária podou sem direito nem de leitura. Meus esclarecimentos aqui não é nem tanto aos senhores, porque a grande maioria não tem interesse, mas é um esclarecimento à população que representamos nessa casa e que às vezes nos perguntam por que não apresentamos projetos valencianos. É por isso. Não temos o direito nem sequer da leitura, imagine de discussão e votação. Foi dito que o nosso processo continha vícios. Não foi citado qual. Vício mesmo é conceder, impedir a um vereador ter vistas, senhor presidente, em um projeto. Quando a gente sabe que se todos os 11 vereadores pedissem vistas, ele poderia sim ter vistas e poderia, segundo a nossa Constituição Federal, fazer vistas e poderia, nós, assim como não foi passado, estarmos fazendo emendas e hoje aqui discutindo. Mas, senhor presidente, depois de tamanha desonra ao processo legislativo, ainda em tempo, aproveito para solicitar que seja retirado o meu nome da Comissão de Revisão do Regimento. Eu não vou gastar os meus neurônios debruçadas em livros de leis para buscar melhorias e ser voto vencido. Prefiro ficar usando o meu tempo para fiscalizar as prestações de contas, porque as minhas denúncias, elas não dependem da aprovação dessa casa. Porque se dependesse, Valença não iria tomar conhecimento das aberrações existentes, como eu venho aqui toda semana pontuando e falando. Valencianos, anos atrás, participei de uma Câmara que eu achava que eu tinha visto tudo, mas confesso que, em termos de perseguição, eles, comparado a essa, estavam na alfabetização. Às vezes me questiono, o que é que eu estou fazendo aqui? Na verdade, não era para me sentir assim, era para estar acostumada. Só que quando a gente vê um colega, vereadora Jeane, um colega da oposição, dizer que seu trabalho é banal em um canal de comunicação, aí, às vezes, machuca. Valencianos, eu busco fazer o meu papel, que é fiscalizar. Eu jamais trouxe denúncias infundadas, como eu disse hoje, seu Chico. Na próxima semana eu trago aqui a questão das ceras. Tudo apresentado por mim nessa casa foi com provas. Porém, para minha surpresa, assisti a vereadores, depois de uma sessão, estou falando isso hoje, porque, como disse, faltei na outra, vibrar com a fala da vereadora Jeane como se tivessem feito um gol. Nos bastidores, lógico.
próximo a mim dizia: você colocou ela no lugar. Agora, gente, eu pergunto a vocês que tentaram me intimidar. Isso nos bastidores, volto a repetir. No lugar de quê? Pergunto a vocês se eu não fiz aqui o meu papel de vereador, que é fiscalizar. E encontrar indícios de desvios, denunciar. Eu retorno esse assunto mais uma vez, porque vi um trecho da entrevista da vereadora Jeane e confesso que eu fiquei triste e surpresa com a forma que a vereadora conduziu o assunto. Considero a vereadora muito inteligente, mas acho que no contexto ela não foi feliz. Digo isso porque pedi a ela, depois que ela falou aqui, que inclusive ela, antes de omitir a opinião, tivesse o cuidado de olhar o processo como um todo, e não só a capa, que pediam para corrigir. Talvez, se a vereadora tivesse feito isso, tivesse visto que o pagamento do que eu denunciei aqui não foi só a capa, ele foi autorizado, inclusive pela secretária de Educação e pela secretária de Finanças. Não foi só um erro de digitação. Na minha opinião, é sério. A título de informação, eu busco trabalhar nessa casa com muita seriedade. E, para isso, eu pago com o meu salário a assessoria jurídica e contábil quando eu necessito, por embora essa casa ter e que deveria servir a gente, nós não temos. Antes de apresentar as denúncias, consultei a eles e eles concordaram ser um absurdo. Exatamente porque não viram só a capa, conheceram todo o processo. Com certeza, farei minhas denúncias, ainda estou juntando prova dos outros meses, porque não foi só um. Talvez agora parem de fazer, como pararam com o café. Mas foram vários meses seguidos. Estou aí compilando todas e mostrando que não é só um erro de digitação. Mas querem, a todo custo, incutir que é apenas um erro de digitação. Essa casa, ela deveria agradecer o meu trabalho, senhor presidente, por trabalhar e dar, mesmo que fosse só para corrigir um erro, dar essa oportunidade. E não se vangloriar aqui com uma vereadora de oposição que naturalmente discordou da opinião da outra. E nós sempre, vereadora Jeane, vamos estar assim. Quando a senhora achar que eu me equivoquei, a senhora deve dizer, como eu também vou dizer quando eu achar que a senhora também errou. Porque isso é natural e é salutar numa democracia. Mas abro aqui um parêntese para dizer que o que não é salutar é discordar e dizer que o presidente foi pressionado e ficou com medo. Aí eu me preocupei. Abre aspas. Para citar, foi dito: acho que a assessoria dele não disse isso. Fecha aspas. Se referindo à sua fala, presidente. Quando disse que foi orientado pela assessoria a não devolver as prestações de conta. Falou que meu trabalho, que eu passei dias, aliás, passei não, estou passando ainda, colhendo provas, está aqui seu Chico, que sempre me vê aqui, e o senhor, que sempre me vê aqui nessa casa, para defender o povo da minha terra. E dizer que é uma coisa banal. Sim, fiquei magoada, mas isso passa. Mas sabe por que eu não vou desistir, senhores? Porque já passei por isso na gestão da prefeita Ceissa Dias. Sofri retaliações e consegui provar que receberam ilegalmente e a justiça obrigou a devolução. Tenho aqui hoje como prova viva as vereadoras Ilana e Valmária. Elas ainda não devolveram o dinheiro, porém o processo segue na dívida ativa e a esposa do presidente, seu presidente, parabéns, que devolveu os recursos que ela recebeu indevido. E quero dizer também que vou continuar usando, sim, as minhas redes sociais. Sabe por quê, senhor presidente?
O homem mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos, ele usa as redes sociais dele para apresentar ao mundo o que lhe convém. Por que que eu, uma mera mortal, uma vereadora de Valença do Piauí, não vou fazer isso? Com certeza vou continuar fazendo. Encerro dizendo que enquanto tentam me desestabilizar, continuo com meus recursos próprios, fazendo o meu trabalho aqui na casa e também um trabalho social que me dá orgulho. Amanhã, no Espaço Vida, em comemoração ao Dia das Crianças, vou receber crianças para comemorar o seu dia. Digo mais, disse isso no começo e volto a repetir. Sou igual a bambu, eu posso até envergar, mas eu não caio. Me reportando à frase inicial de Rui Barbosa, reafirmo, posso até em algum momento desanimar, mas jamais sentirei vergonha de ser honesta, mesmo quando estiver coagida no meio de pessoas maus. Meu muito obrigada, fiquem com Deus. Presidente.